Muito bom dia! Muito bom dia, mundo! Bom dia, querida! Bom dia, querido! Como você está? Vamos começar mais uma manhã maravilhosa, manhã de domingo, dia 22. E que bom que você está aqui. Geralmente, domingo e sábado é um dia que a galera não quer muito procurar. Eu não sei se é porque vai pra igreja, já sabe que vai falar com Deus, ou às vezes é porque tá muito cansado, e aí a rotina é feita de segunda a sexta. Ou talvez seja algo dentro do coração dessa pessoa. E com base nisso, hoje nós vamos ler Lucas. Mas antes de tudo, já deixa aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo e um ótimo domingo para você. Descansa. Olha, eu trabalhei a semana inteira para eu poder ter esse domingo de descanso. E como é bom descansar, gente, descansar. Deus fala que é melhor que o homem tenha uma das mãos de descanso e a outra de trabalho do que as duas completas de trabalho. Então, claro que você tem que trabalhar, é claro que você tem que mandar a preguiça, a ira, a impaciência, a procrastinação, os vícios nas coisas embora, e isso é real, você tem mesmo que mandar, e mandar de voz, tá? Tá repreendido isso daqui. Isso daqui não serve mais pra mim, não serve mais pra minha vida. E todos os dias eu oro naquelas minhas travas que me impedem de seguir a vida que Deus quer pra mim, que me impedem de prosperar, que me impedem de ser a pessoa que eu preciso ser pra Deus. Porque no final da vida, imagina que no final da vida, Deus vai te mostrar a vida que você viveu. Vai te mostrar e você, nossa, legal. E aí, gostou? Ah, adorei. Beleza. Agora olha a vida que eu tenho pra você, que eu tinha pra você. E você vai olhar e vai falar: Meu Deus, essa sou eu? É, essa é você. Caramba, mas esse é meu corpo? Aham. Era o corpo que eu queria pra você. Nossa, mas, meu Deus, essa é minha conta bancária? É. Oh, meu Deus, mas o que aconteceu? Que isso daqui e o que eu vivi? Uai, simples. Muito simples. Você não trabalhou aquilo que você deveria trabalhar. Você procrastinou. Você alimentou seu vício, é. Você alimentou a ira, a impaciência, você alimentou sua ansiedade. Foi isso que aconteceu. Então, por favor, não deixa pra chegar no final da vida e se tocar, sabe? Se tocar e falar assim: "Nossa, é mesmo? Peraí, eu não vivi o suficiente. Eu não vivi aquilo que Deus queria que eu vivesse. Eu não vivi a plenitude do completo, uma vida nível 10, uma vida onde você é bem de corpo, de saúde, de cabeça, sua alma ela é bem alimentada pelo Espírito, você tem comunhão com Deus, você tem um trabalho incrível, você ganha extremamente bem, você trabalha naquilo que você ama, você tem uma casa perfeita, um carro perfeito, filhos perfeitos, uma família, um casamento que as pessoas olham e falam: caramba, que lindo, cara, esse casamento é maravilhoso. Você tem projetos que levam as pessoas, você tem projetos sociais, além de você ajudar você, a sua casa, você ajuda o próximo. Imagina essa vida. Essa vida pode ser sua. E tudo isso vem com uma metanoia. E com base em tudo isso que eu falei, hoje eu quero ler com você Lucas capítulo 11. Fechou? Pegue sua Bíblia, já escreva aqui embaixo qual é o horário que você está assistindo esse vídeo, que eu vou amar saber. E eu tô muito feliz de você estar aqui comigo no domingo. Tô muito animada. Aí eu vou tropeçando nas palavras. Enfim, hoje nós vamos ler Novo Testamento, o terceiro livro do Novo Testamento. Então, vamos lá de novo? Para você que nunca usou uma Bíblia, eu vou te explicar como é que funciona. Essa aqui é a palavra de Deus. É a coisa mais valiosa que você pode ter dentro de casa. Pegou fogo dentro de casa, pega a tua Bíblia, tá? Depois pega bichinhos. Bichinhos também são importantes. Ah, claro, se você não tiver um filho, filho é mais importante que bichinhos, mas enfim. Na prioridade, pegue sua Bíblia e pegue seus bichinhos e saia fora, entendeu? Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Mas isso aqui é a coisa mais preciosa que você pode ter dentro da sua casa. É uma Bíblia. E não uma Bíblia parada, aberta no Salmo 91, não. Uma Bíblia folheada. Uma Bíblia grifada. Uma Bíblia com data. Isso é extremamente valioso. Então, toda Bíblia, qualquer Bíblia, vai estar escrito assim. Na primeira página, uma das primeiras páginas. Índice de livros e número de capítulos. Aí vai ter Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje nós vamos ler Novo Testamento, terceiro livro. Na minha Bíblia, Lucas fica na página 63.
Na sua pode ficar ou mais longe ou mais perto, depende do tamanho da Bíblia, o tamanho da letra que é a sua Bíblia. Mas na minha fica na 63, ok? E aí você vai lá e abre na página 63. Depois você vai procurar o capítulo 11. Capítulos são números maiores, aqui ó, tá vendo aqui? Capítulo 11. E versículos são os números bem pequenininhos que vêm antes das frases. Hoje nós vamos ler Lucas 11, versículo 37. Deixa eu contextualizar antes da gente conversar, tá bom? Jesus era o tempo todo atacado por religiosos. E religiosos que escreviam o que eles queriam, doutores da lei. Então, eu escrevo como você deve agir e não importa a sua opinião. É isso. E os religiosos foram os religiosos que fizeram um grande motim para que Jesus fosse crucificado. O que é muito doido quando a gente para pensar que hoje, pelo fato de eu buscar na palavra e você buscar na palavra, nós somos considerados religiosos. Sendo que, na verdade, o que nos alimenta é Deus, é a palavra. Mas pelo simples fato de seguirmos um conjunto de regras impostas pela Bíblia, nós nos tornamos religiosos. Mas tudo vai depender da maneira que você se porta. O evangelho de Jesus, ele é regado por amor. Jesus constrange a pessoa não no grito. Jesus não constrange a pessoa falando assim, ah, mas você é burro, olha só como é que você é bobão, você não era para estar fazendo isso, ó carroça de farol. Jesus não faz isso, não. Jesus olha assim e fala, entendi, deixa eu constranger essa pessoa em amor. E é esse evangelho que nós temos que seguir, essa religião. Porque Jesus não gostava de religiosos, mas é nesse conjunto de regras que a gente tem que ornamentar a nossa vida. E quando Jesus estava pregando, os religiosos falavam, e tá indo contra o que a gente quer que a galera faça pra gente. Então não vai dar assim, Jesus. Ué, como assim? Você fala que a pessoa tem que fazer A, sendo que não, né? Vai me prejudicar se essa pessoa fizer A. Ai, Jesus, é mesmo? Então deixa eu falar um pouquinho mais. E Jesus era assim. Jesus já saiu de cidades, Jesus já saiu de lugares, sendo mesmo chutado pela galera. Porque ele falava. Falou assim, cara, olha, Deus me enviou pra cá pra eu ser a verdade, ok? Pra eu ser a vida e pra eu ser o caminho. Eu vou ser isso daqui. Independente se você goste ou não. E eu gosto muito dessa atitude de Jesus. E aí, esse é o contexto, tá? Que tá acontecendo. A galera pau da vida com Jesus e Jesus falando. Vamos lá. Lucas, capítulo 11, versículo 37. Tá escrito assim como tema na minha Bíblia. Jesus censura os fariseus e os escribas. Na sua Bíblia pode estar diferente. Existem diferentes tipos de versão. Porém, todas falam de um mesmo Jesus, todas são falando as mesmas histórias, só que com palavras diferentes. Mas é a mesma coisa. Vamos lá? Versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. E entrando, assentou-se à mesa. E Jesus ia. A galera falava assim, é isso, Jesus. Pode ir lá em casa? Posso. Claro que posso. Deixa eu ir. Sabe o constrangimento com o amor? De, nossa, eu te odeio, mas eu te amo. Olha só que loucura. 38. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes do jantar. Antigamente, né, tinha aquele todo para você se sentar na mesa, a mesa era muito sagrada, e até hoje a mesa é muito sagrada no lar da pessoa cristã. É o momento que a pessoa senta, que ela come, que ela tá ali em conformidade com a palavra de Deus. E antes, as pessoas elas se lavavam, elas lavavam as mãos até aqui assim, para poder comer. E aí, o fariseu olhou e falou, Jesus não lava a mão. Jesus não está lavando não, hein? E ele se admirou. Aí Jesus olhou para a cara dele e disse o que está escrito no versículo 39. E o Senhor lhe disse, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior
não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo de vós será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais da hortelã, da arruda, de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras? Ai de vós, fariseus, que amais primeiro os assentos das sinagogas e as saudações na praça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como a sepultura, que não aparecem, e os homens que sobem, que sobre elas andam, não sabem. Ele estava sentado na casa do cara, velho. Você tem noção disso? Ele estava sentado na casa dele. E aí, eu imagino o cara olhando pra cara dele assim, falando assim, nossa, pai, pra que eu fui falar dessa mão? É a sensação, não é? Pra que eu fui falar dessa mão, Jesus? Não era só eu ter ficado caladinha, não tinha necessidade disso aqui. Mas, quando eu falo de uma vida nível 10, eu tô falando exatamente do que Jesus está falando. Hoje nós estamos rodeados na internet de pessoas que estão o tempo todo vivendo a vida que a gente quer viver. O tempo inteiro. Fulano comprou uma casa de 3 milhões. Você, caraca, eu queria tanto uma casa de 3 milhões. Aí a pessoa se vestiu com uma roupa tal, você, caramba, aquilo dali não é uma bolsa, é uma Birkin. Meu Deus, que coisa linda. São tantas coisas que a gente vê que a gente fica maravilhado. Só que o que está no interior dessa pessoa? Ou melhor, o que está no seu interior? Do que adianta a pessoa chegar no domingo e fazer isso aqui, ó. Fechou a Bíblia, botou embaixo do braço. Ai, Jesus, eu tô aqui mais um domingo, nas primeiras cadeiras da igreja, que são acolchoadas para mim, tá? Nas primeiras cadeiras da igreja, e eu falo isso, eu falo aquilo, e pelo interior a pessoa tá podre. A pessoa não lê a palavra. Do que adianta amanhã começar mais uma semana e você simplesmente não está em conformidade com aquilo que o Espírito Santo quer de você? Do que adianta você dizimar? Porque aqui na palavra diz, fariseus, escribas, dizimam com hortelã, com arruda, porque antigamente o dízimo eram as coisas que as pessoas tinham. Então se eu tenho 10 canetas, eu dizimo uma. Eu dizimo 2 canetas. Antigamente as pessoas tinham hortaliças, tinham coisas assim. Do que adianta você chegar com a hortelã mais bonita, com a arruda mais bonita, com o pezinho de pimenta mais bonito, sendo que por dentro de você, você continua sujo? Do que adianta você lavar suas mãos quando você vai comer, sendo que o que sai da tua boca envenena mais do que aquilo que está entrando? Hoje é domingo. Você tem muitas chances. Eu não sei. Eu posso falar que você tem poucas, você tem muitas. Não sou eu que comando o seu tempo, é você e Jesus. Mas pensa em você passar a vida se lavando, chega no céu e Deus olha pra você e fala, meu Deus, eu não sei quem é você. Nossa, mas que interior podre. Não, você não vai entrar aqui não. Ou pior, imagina você viver uma vida inteira lavando as suas mãos e botando pra fora, sendo fonte de maldição na vida das pessoas. É muito sério. É muito sério. Então hoje, decida fazer uma lavagem pelo interior. Quando acabar o vídeo, e eu tô falando muito isso aqui, quando acabar o vídeo, você fecha a sua Bíblia, você fecha esse vídeo, quando eu falar tchau, você fecha o vídeo. Para e fala assim, Pai, limpa o meu coração e limpa a minha mente. O coração eu sempre imagino como uma casa. Uma casa que ela é enorme, essa casa. Só que quando Jesus entra, ela tá com todas as lâmpadas estouradas, tem barro no chão, tem louça na pia, várias portas escuras abertas, várias portas bonitas fechadas, e você entrega a chave para Jesus e fala assim, Pai, eu sei, aqui tá uma bagunça sem fim, eu sei disso. Me ajuda a arrumar, Pai.
Me ajuda a jogar uma água nesse chão, me ajuda a esfregar esse chão. Pai, aquelas portas ali sombrias que eu não gosto nem de chegar perto. Aí Jesus vai lá e fecha as portas. Você, caramba, fechou essa porta que eu não tava gostando muito dessa porta mesmo também não, viu, Jesus? Aí Jesus fala, então peraí. Jesus abre outra. Jesus abre as janelas, troca as lâmpadas. E aí tudo começa a ficar mais claro. Aquela casa que era no meio de uma cidade movimentada, fedida, no meio do esgoto. Jesus pega a mesma casa, bota num campo de lírios, sabe? E aí você começa a ver a sua vida se encaixando. Mas tudo isso, o exterior da gente, transmite o que tem dentro. Então decida hoje, que é domingo, amanhã é segunda, começar uma semana nova com esse sentimento. Com o sentimento de, tá bom, Jesus, me limpa. Me limpa e eis-me aqui. Eis-me aqui para que o Senhor possa me curar. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, tá bom? Que bom que você esteve aqui comigo até o final. Um grande beijo. Tchau!